Sejam bem-vindos ao canal, tá bom? Aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco e hoje nós vamos falar um pouco mais, vamos aprofundar, dando exemplos de fatos sociais, ação social, classe social e alienação, tá certo? Essa aula é justamente para aprofundar o conteúdo com o pessoal do EJA, das turmas EJAs, tá certo? Que vai precisar fazer uma atividade sobre o conteúdo, tá bom? Então, esse assunto é justamente para aprofundar com essas turmas, tá bom? Então, gente, iniciando, né, nossa aula, a gente hoje tem esse título, né, que aparece aí para vocês, tá bom? É aprofundamento sobre os conteúdos dos sociólogos clássicos que nós trabalhamos, que os sociólogos clássicos, nós temos três, tá certo? São três sociólogos que são considerados clássicos da sociologia, que são o Émile Durkheim, tá certo? Que é o autor dos fatos sociais, que ele vem discutir que todos os fatos sociais, né, ele está interligado a uma consciência coletiva, tá certo? E ele está também interligado àquelas três características, que seria a coerção social, a generalidade, tá certo? E a questão da generalidade, tá bom? O nosso segundo teórico clássico é o Max Weber, tá certo? Que é o autor que ele vem falar justamente da ação social, tá bom? Então, ele vem dizer que a ação social são aquelas atitudes, né, que os indivíduos tomam com certo fim, tá bom? E existiriam 4 tipos de ações ideais, né? Que é a ação racional com relação a fins, a ação racional com relação a valores, a ação tradicional e a ação afetiva, tá bom? E por último, o último sociólogo clássico, tá certo, que a gente trabalha, seria o Karl Marx, né? Que ele vem fazer o quê? Ele vem discutir que existiria as classes sociais e justamente dentro dessas relações de trabalho, tá certo? Essa exploração do trabalho era o que geraria no trabalhador, que a gente chama de alienação e também a mais-valia, tá bom? Então, eu trouxe alguns slides que a gente vai trabalhar, né? Explicar um pouquinho sobre cada tipo de ação, tá certo? Desse tipo, sobre os conteúdos, tá bom? E aí a gente vai dar iniciação à nossa aula de fato, né? Eu fiz só uma explanação do que a gente vai trabalhar hoje, né? A gente vai começar o conteúdo agora, que são exatamente o horário do início de nossa aula, tá bom? Então, iniciando, vamos iniciar, tá certo? Com o nosso sociólogo chamado Émile Durkheim, tá bom? Então, o que é que o Durkheim vem trabalhar? Fatos sociais e consciência coletiva, né? O que é que essa foto aí, professora, vem indicar? É isso? Lembramos, gente, o que é a consciência coletiva para o Durkheim, tá certo? A consciência coletiva para o Durkheim, né? É justamente aquelas ideias coletivas criadas, tá certo? As ideias coletivas criadas e que toda a sociedade são a favor daquela ideia, tá bom? Um exemplo, né? Qual o papel de pai na nossa sociedade? O papel do pai é cuidar, é de proteger, não é isso? Por isso, quando a gente vê um pai ou uma mãe espancando a criança, não estou dizendo dar uma palmadinha para educar, eu estou dizendo espancar mesmo o fato da criança chegar a ficar em pé de morte. Porque isso fere as pessoas. Não é simplesmente porque a criança ficou num sentido, ficou doente, ficou mal, está para morrer. Mas é porque quebra a consciência coletiva, quebra o que toda a nossa sociedade, tá certo, definiu que seria correto. No caso aqui da imagem, eu acho que vocês estão acompanhando o caso, se trata justamente da morte do menino Miguel, tá certo? Que é esse menininho da foto que está aqui com sua mãe. Então, o que é que acontece? Estamos passando por tempos de pandemia, não é isso? Que já é um tempo bastante complicado, o período de pandemia, é um período que está causando muitos problemas de cunho psicológico, né? E uma das orientações do período de pandemia seria o quê? Seria que os trabalhadores ficassem em casa, não fossem trabalhar, não fossem explorados por causa da situação, principalmente psicológica, né?
Em alguns casos, né, além de pessoas terem comorbidades, existem aquelas pessoas que as crianças não estão na escola e estão tendo que ficar em casa. O que é que acontece? Então, os pais também têm que cuidar dessas crianças. Então, no caso aqui da mãe do Miguel, que trabalha como empregada doméstica, tá certo? Ela foi obrigada a trabalhar nesse período de pandemia. E aí, o que foi que acontece? A patroa manda ela passear com o cachorro e fica com o menino, né? Porém, qual a obrigação de um adulto quando fica com a criança? O adulto ele não vai ficar colado com a criança, mas ele tem a obrigação de cuidar da criança, de observar, uma vez que já fala na nossa Constituição que a criança é o quê? É um incapaz. O que é uma criança? O que é um ser incapaz? Seria aquele ser que não responde por si, tá certo? Ele não responde por si, então ele precisa de quê? De alguém que responda para cuidar dele, para orientar. Então, o que é que aconteceu? A patroa, né? Que é essa senhora aqui, ó, a loura, né? Ela deixou a criança dentro do elevador, a criança terminou indo até o 9º andar e caindo do 9º andar e chegando a óbito. Então, por que isso comoveu a sociedade? Não é porque a criança caiu e morreu. Foi o fato dela ter caído por falta dos cuidados de quem? Da patroa. Aí estaria explícito que a ideia que vidas de pessoas menos favorecidas não importariam. Por isso que isso chocou a população. Tá certo? Porque a consciência coletiva diz o quê? Que toda vida importa, independente dela de cor, de raça, de etnia ou de condição social. Tá bom? Tá bem, gente? Então, dando continuidade, isso seria a ideia de fato social, consciência coletiva. Fato social que é objeto da sociologia para o Durkheim, tá certo? E aí a gente entra na ação social. O que são as ações sociais para o Max Weber? São todas as ações feitas pelos indivíduos. Essas ações podem ser intrínsecas ou extrínsecas, ou seja, pode estar fora da sociedade ou pode estar dentro do indivíduo. Porém, ela tem um significado. E se divide em 4 tipos de ações, como eu disse anteriormente. Então, vamos iniciar discutindo a ação afetiva. Olha bem essa imagem aqui. O que é a ação afetiva? É aquela ação utilizada pelos nossos sentimentos, né? Então, olha só o que é que está acontecendo aqui. Né? O homem da relação, ele está com a namorada, que é essa de camisa rosa, né? E aí ele está o quê? Traindo sua namorada com a amiga dela, que é a que está de camisa azul, né? Então, por que isso seria uma ação afetiva, gente? Porque estaria movida aqui a questão de um sentimento chamado desejo, né? O desejo, a traição, ela é ligada, tem a questão do desejo, né, pelo outro, que não é nem sempre o namorado, né? Tem também envolvido amor e muitas vezes também envolvido ciúme. Então, essas ações são movidas pela subjetividade, são movidas pelo sentimento, é o que a gente chama de ação afetiva, tá bom? E aí existe também a ação tradicional. O que é a ação tradicional? São aquelas ações utilizadas pela tradição, né? Então, o que é que a tradição diz, né? No caso aqui, diz que a mulher tem que casar de branco na igreja. Então, aqui a foto seguindo a tradição. Diz que você tem que usar o que? Preto no funeral. Diz que você só pode acender fogueira no São João. Tanto se for Natal, você acender fogueira, o povo vai dizer que você é doido, né? Porque, desculpa até o contexto, né? Por quê? Ou seja, porque você estaria o quê? Fora de época. Porque a época de acender fogueira é o São João. A época de botar pisca-pisca no Natal é em dezembro. Se você botar em junho, o pessoal vai dizer, oxe, o que é isso? A fulana tá sem nexo, sem lógica. Então, só aquelas ações que seguem uma tradição. E a missa nos domingos, né? Para os judeus e os sabatistas ir para o culto ou para a sinagoga aos sábados. Então, são atitudes que você toma porque você segue uma tradição, tá certo? Então, essas seriam as ações tradicionais, tá bom? Existe a ação racional orientada a valores. Essas são as ações onde a gente se orienta por valores. Os valores podem ser de diversos tipos. Ele pode ser ético, ele pode ser religioso, ele pode ser moral, né? Então, olha aqui, tem 2 criancinhas fazendo a prova, né? Essa daqui não está colando, ela está fazendo a prova. Por que ela não cola? Porque para ela colar é errado, então isso é um valor.
Já para essa outra criança aqui, ó, ela está colando. Para ela colar é certo. Então, o valor moral dela é outro. Aqui a gente não discute, tá certo? Se o valor, tá bom, ele é certo ou errado. Isso não é importante se o valor é certo ou errado, né? É importante o significado que o sujeito dá à ação. Se ele dá um valor à ação, então sim. Pessoas que não recebem propina porque acham errado. Então, ela segue o quê? Um valor que ela chama de valor moral, que aquilo é errado, seria propina, não é corrupto. Já os corruptos teriam o valor o quê? Que dinheiro seria bom. É outro tipo de valor, mas mesmo assim ela está sendo orientada ao quê? A valores, está agindo de acordo com valores. A gente não está dizendo aqui se o valor é correto ou errado, tá certo, gente? Quando a gente fala de ação racional, orientada a valores, a gente não discute se o valor é certo ou errado, a gente discute as questões dos valores utilizados, ou seja, o sentido do valor que é dado pelo sujeito que está praticando a ação. Então, sempre nessas ações é levado em consideração justamente o sujeito e a ação, tá bom? E agora, para a gente terminar os tipos de ação, estaria a ação racional relacionada a fins. Seria quando você faz algo para ter um determinado fim, né? É o aluno que estuda para tirar boas notas, a pessoa que está com fome faz uma comida para poder comer, se alimentar e saciar a sua fome, tá certo? Neste caso aqui, ó, a gente vê pela imagem, seria a pessoa que lava as mãos para quê? Para não pegar coronavírus. Então, ela está agindo de determinada forma, lavando a mão, passando álcool gel na mão, para quê? Para não pegar coronavírus. Então, ela está fazendo uma certa ação porque tem um certo fim. Tem uma fim, quando a gente fala fim, não é um final, é uma finalidade. Faz algo porque existe uma finalidade por trás, né? A pessoa que passa a vida toda projetando sua vida para no final ter um emprego, né? Pessoa que faz, tá certo, um currículo vitae para deixar em algum canto para ser empregado. Então, você faz uma ação porque você quer que essa ação tenha uma finalidade, tenha um certo objetivo, tá bom? E por fim, né, o nosso Karl Marx, que ele vem falar de alienação. Para Karl Marx, lembrando, só existe duas classes sociais para o Karl Marx, né? A classe capitalista e a classe burguesa. Classe capitalista hoje a gente chama de capitalistas, burguesa, né, que é a classe burguesa, e a classe proletariada, tá certo? Que é a classe que a gente chama de classe trabalhadora, tá bom? Então, para Karl Marx, quando o trabalhador ele faz a mesma função, veja aqui na imagem, ó, esse daqui só bota a tampinha em cima do pito, esse bota o pito, ó, vai sair no pitozinho, ele bota o parafusozinho no pito, né? E ele coloca uma rosquinha no pito, né? Então, você só faz essa função. Então, o que é que acontece? Quando você só faz uma função, você não tem ideia de tudo aquilo que envolve o trabalho, né? A função dos outros, o que você está produzindo. Por isso que a gente diz que esse tipo de trabalho é o trabalho alienado. É tanto que o senhor vem dizer aqui, ó, amanhã eu me aposento. E sabe o que é que eu vou fazer quando terminar? Vou andar até o final dessa esteira, né, dessa linha de montagem, para ver o que é que eu estou produzindo há anos. Ou seja, ele não sabe o que ele está produzindo, ele é um sujeito alienado, tá bom? Tá certo? Então, a alienação passaria essa perspectiva, tá certo? Tá bom, gente? E nossa revisão hoje fica por aqui, tá bom?